Olá, tudo bem com você? Existe no meio pentecostal uma boa teologia? É possível você encontrar nesse meio obras que tenham valor denso mesmo a respeito da Bíblia, por exemplo? É o que você vai saber daqui a 10 segundos depois que terminar a vinheta. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe, aquilo tudo que eu sempre peço em todo vídeo. Já já eu volto, 10 segundos, vapt-vupt. Então, quando a gente fala em pentecostalismo aqui no Brasil e neopentecostalismo, a primeira coisa que vem à mente de muitos de nós, principalmente aqueles de tradição reformada, o barulho, a teologia da prosperidade, os dons do Espírito, principalmente a glossolalia, aquela confusão no culto, aquele barulho, a falta de pregação no momento que seria a pregação, tudo isso. Pois bem, é claro que isso não é gratuito, nós vemos mesmo isso, mas nós precisamos olhar para o pentecostalismo sem preconceito. E eu me surpreendi muito porque a Thomas Nelson Brasil está com uma linha no seu editorial que se chama Pentecostal Carismático, com vários livros de autores norte-americanos, principalmente, sobre a questão pentecostal, de uma teologia pentecostal. Eu até já falei sobre um livro dessa série aqui, a respeito de um diálogo dos pentecostais com N.T. Wright. Você pode ver esse vídeo aí hoje mesmo, porque eu vou deixar o link aí abaixo para você. Mas hoje eu quero falar sobre Escutando o Espírito no Texto, de Gordon Fee. Ele é um exegeta, um pastor importantíssimo, é autor de vários livros. Um livro dele, até que foi muito consumido no meio reformado, que se chama Entendes o que Leis? Um livro muito bom sobre hermenêutica, principalmente, mas também exegese, enfim, interpretação bíblica de modo geral. E ele é um dos que participa do comitê de tradução dessa Bíblia, nova versão internacional, NVI, claro, lá nos Estados Unidos. E esse livro me surpreendeu. Esse livro reúne artigos, palestras, preleções dele, que tratam sobre a questão do Espírito Santo na igreja, sobre os dons do Espírito Santo, sobre interpretação bíblica, que me surpreendeu muito e eu gostei muito desse livro. Eu fui tocado profundamente por esse livro, porque essa questão do Espírito na igreja, isso sempre foi algo que despertou curiosidade em mim. Lá nos princípios, ainda no final dos anos 80, lá estava eu lendo Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, João da Cruz, Bernardo de Claraval, depois o Peregrino Russo, ou seja, lendo autores, Mestre Eckhart, que está dentro do ciclo da mística renana, Henri de Suso, enfim, são cristãos que foram tocados de modo indelével pelo Espírito Santo e, a partir daí, tiveram uma vida muito diferente daquela dos seus contemporâneos e da vida deles mesmos antes desse contato íntimo com o Espírito, com Jesus Cristo. De certa forma, o movimento pentecostal retoma essa questão. Nós sempre costumamos dizer que a descida do Espírito Santo em Atos é um fato histórico e não aconteceu mais, mas lá em Atos, mais à frente, nós vemos, por exemplo, que há uma manifestação semelhante àquela de Atos num grupo de samaritanos. Então, calma, né? Vamos ter calma quando a gente for discutir esse assunto, porque o Espírito... Nós vivemos na era do Espírito, nós vivemos na era do Espírito, essa é a era do Espírito. O Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o meu Espírito e é Ele que vai acompanhar vocês durante toda essa caminhada pelos séculos afora. Então, nós vivemos a era do Espírito, nós vivemos o tempo do Espírito. Agora, se os dons são atuais ou não, a gente pode
conversar sobre isso de forma mais profunda. Esse livro, Gordon Fee, trata dessa questão, escutando o Espírito no texto, né, buscando esse agir do Espírito Santo. São duas partes o livro, o texto e a vida no Espírito, exegese e espiritualidade, completando o círculo. Ele vem dizer, na verdade, que o estudo do texto, da exegese, embora todo o estudo, toda a pesquisa seja importante, sem o Espírito fica tudo vazio, fica tudo sem sentido. Sobre escrever um comentário bíblico, aqui é muito interessante porque ele fala do temor que ele tinha de escrever um comentário bíblico, e antes, lá nos princípios da vida dele como professor, ele dizia que jamais faria isso, mas depois até ele assume o desafio e escreve. Aqui no Brasil nós temos, se eu não me engano, Filipenses e 1 Coríntios traduzidos já, o comentário dele, que é muito elogiado pela crítica. Então, ele fala da dificuldade, do desafio que foi para ele, e que ele, sempre que se voltava para o texto, reescrevia de novo, e de novo, e de novo, por causa do Espírito, buscando sempre escrever à luz do Espírito Santo. Depois, sobre ser um cristão trinitário, ele vai nos lembrar que nós somos trinitarianos. Então, Deus, Filho e Espírito Santo estão sempre presentes, e cada um exerce um papel dentro da economia da salvação, e nós chegamos a Cristo pelo Espírito, nós chegamos a Cristo pelo Espírito. Algumas reflexões sobre a espiritualidade paulina, aí ele mergulha em Paulo, viaja mesmo na questão de Paulo, na espiritualidade paulina, como ele trata com suas igrejas, como ele dialoga com as igrejas, como Paulo via o agir do Espírito na sua vida, na sua obra. Sobre, por exemplo, falar em línguas, né? Ele recorda aqui no texto aquilo que Paulo diz aos coríntios, que ele... Porque lá na igreja de Corinto havia uma disputa muito grande, quem era mais espiritual, quem falava mais, as pessoas gritavam falando em línguas. Paulo disse, é tolice, eu falo até mais do que vocês. Só que Paulo, ele entende o falar em línguas, mas dentro de uma oração, numa relação do orante com Deus. O falar em línguas diante da comunidade, de nada adianta se não houver alguém que interprete, porque aí fica vazio, alguém fica falando e ninguém entende. O falar em línguas, então, na visão de Paulo, que Gordon Fee evidencia aqui, é mais uma relação entre o orante e Deus, que aí fala em línguas e nem o orante sabe exatamente o que ele está dizendo, e não importa, porque é um agir do Espírito na vida de quem ora. E Paulo diz, eu mesmo oro. E ele estuda profundamente o termo pneumatikoi, e diz que Paulo claramente, quando usa esse termo, está se referindo a pessoas do Espírito, não é só espiritual, pessoas do Espírito. Nós perdemos muito isso, o sentido profundo da palavra Espírito, por causa da cultura, uma série de questões, distanciamento, né? A visão neotestamentária sobre riquezas e posses. Esse texto é muito bom, claro, gostei muito dele, porque é um assunto que para mim é muito importante. Ele trata dessa questão específica sobre riqueza. Lógico, isso aqui, ele não entra no assunto de teologia da prosperidade, mas no fundo, ele está mandando um recado, digamos assim, para quem optou por essa vertente teológica que é totalmente herética. E ele mostra o papel que os profetas exerceram na defesa do pobre, da viúva, do desvalido, daquele que não tem nenhuma manta para se cobrir, da importância que essas pessoas têm dentro da história para Deus, o nosso Senhor, e como a coisa pesa para
os ricos. O peso é grande, os textos são claros a respeito daquele que coloca a sua confiança na riqueza, a sua confiança no dinheiro, a sua confiança no poder. E aqui ele vai até para o Antigo Testamento e faz todo uma retomada histórica. Ele diz, olha, em Êxodo 23, 10, 11, o ano sabático é instituído expressamente para os pobres, assim como o ano de jubileu em Levítico 25 e 27. O ano sabático a terra não era cultivada. Para quê? Para que os pobres tivessem acesso à terra, à produção, aquilo que ela naturalmente produzisse. E então segue. Ele traz outra questão aqui importantíssima. Nossa, esse capítulo 6 é questões de gênero, reflexões sobre a perspectiva do apóstolo Paulo. Ele vai tratar sobre a questão do homem e da mulher, o papel de cada um na igreja do Novo Testamento, mormente nas igrejas de Paulo. Ele evidencia e deixa claro aquilo que a gente já vê nos textos, que as mulheres tinham um papel muito importante. Ele lembra que naquele momento a igreja era uma igreja doméstica e em muitas situações quem estava à frente do trabalho era uma mulher. Então, hoje, muitas igrejas, a igreja presbiteriana mesmo não tem nenhum ministério feminino ordenado, Igreja Católica Romana, outras igrejas reformadas também, muitas não têm, mas Gordon Fee aprofunda essa questão e nos coloca diante de grandes dúvidas a respeito da interpretação que fazemos dos textos paulinos quando ele trata da questão da mulher especificamente, da questão de gênero. Então, ele mostra que é diferente, que a igreja da Nova Aliança, o cristianismo, não é a mesma coisa do Antigo Testamento. Aqui não existe sacerdote, o sacerdócio é universal. Olha só, o sacerdócio é universal dos crentes, ou seja, do homem e da mulher, porque nós temos um único sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Então, ele debate essa questão de gênero dentro da igreja e é muito bom. Eu penso que nós, reformados, presbiterianos, ficamos impactados com o texto, com a pesquisa que ele faz, que é realmente muito séria. E claro, olha, ele diz, por estarem falando a língua dos anjos, algumas mulheres já se consideravam como os anjos. Quando Paulo repreende as mulheres, que é para usar véu, para distinguir dos homens, ele vai falar sobre essa questão de distinção dentro daquele mundo, dentro daquela sociedade, dentro do universo do judaísmo, do Segundo Templo, da cultura romana, de tudo isso, A gente precisa conhecer história, precisa conhecer todo esse contexto para que a nossa interpretação seja mais próxima possível da ideia. O bispo e a igreja, ele lembra que dentro daquela igreja, da igreja do primeiro século, não havia, como hoje, funções, Da mesma forma que tem textos que fala presbítero, fala bispo, mistura, Fato é que o bispo é um coordenador, é alguém que coordena um número X de igrejas, alguma coisa assim. Mas não existe uma hierarquia de forma nenhuma. Nem existia igreja, por exemplo, em Corinto. Ele levanta a tese também em Filipos, em Éfeso, de que existiam ali, na verdade, várias igrejas domésticas e não uma só, uma só, que o povo se reunia no domingo, como hoje, que vem gente de vários bairros e se une numa igreja para orar, louvar, ouvir a palavra de Deus. Não, ali eram igrejas doméstica. Então ele lembra disso, que não era uma função como é hoje, nas igrejas que são episcopais. O texto e a vida na igreja, o espírito e a adoração nas comunidades paulinas, como era a adoração, porque o culto naquele tempo não era como hoje, não tinha essa formalidade, não era nada formal como é hoje, embora naqueles cultos já é possível perceber os elementos que estão presentes no culto hoje, mas não com essa
formalidade, né? Delineando uma teologia paulina da glossolalia. Aí sim, ele vai tratar do que eu já falei mais especificamente, do Espírito, dos dons do Espírito, principalmente a glossolalia, e também ele vai falar sobre o dom de profecia, como Paulo trata isso. E mais do que isso, ele nos lembra, e isso é claro para quem conhece os textos de Paulo a esse respeito, que quando Paulo fala com a comunidade de Corinto a respeito disso, da glossolalia, é para corrigir a igreja. Para corrigir a igreja que estava exagerando, que alguns que tinham esse dom queriam por isso se sentir superiores a outros. Então, ele trata dessa questão de forma muito profunda. Laos e a liderança cristã na nova aliança. Laos é povo, né, em grego. Quer dizer povo, assim, né? Bom, o que é que Paulo vai nos mostrar? Que no antigo Israel, o sacerdote, o levita, estava separado do povo, completamente separado. No Novo Testamento não existe essa separação. É uma coisa só nas igrejas paulinas e nas igrejas, inicialmente, do primeiro século inteiro. Ou seja, era alguém daquela igreja doméstica que liderava. Quase sempre era o dono da casa ou a dona da casa, como alguns casos ficam claros, né? Paulo chega a chamar uma mulher de apóstola, chega a chamar outra de diaconisa. Então, a igreja local, naquela casa onde eles se reuniam, geralmente era o dono ou a dona da casa que assumia então o papel de liderança. Não tínhamos então líderes separados do povo, como é hoje, que você tem pastor separado do povo, ou na igreja romana o padre separado do povo. Nós formamos como se fosse uma casta, um grupo à parte. Não, é a mesma coisa. Paulo, na igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, não há essa separação entre liderança e povo. Não há de forma nenhuma. Reflexões sobre a ordem eclesiástica nas cartas paulinas. Ele vai aprofundar essa questão da ordem eclesiástica, diz que não há nenhuma preocupação, ele nos mostra biblicamente que não há nenhuma preocupação de organização dessa forma. Mais tarde, já no segundo século, com os pais da igreja, que nós vamos perceber isso em Antioquia e outras cidades, né? Claro. O reino de Deus e a missão global da igreja. Aí sim, ele vem tratar sobre o reino, sobre a mensagem central de nosso Senhor Jesus Cristo, que era o reino de Deus, e que a irrupção do reino de Deus, o início do reino de Deus, já se dá na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é o que nós chamamos de já, mas ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda não plenamente. E aí ele aprofunda essa questão e nos chama a uma séria reflexão a respeito da palavra de Deus, presumindo a ação do Espírito presente, contínua na vida da igreja, e que, embora seja difícil, por exemplo, convencer-se de que em muitas igrejas neopentecostais aquelas manifestações que estão acontecendo são genuinamente manifestações do Espírito. Eu sempre penso nisso. Bom, por que é que não há aqui, por exemplo, numa igreja presbiteriana, aquilo ali e lá? Então é o simples fato de aderir, entrar naquela igreja, naquela porta que isso acontece? Também a questão não é assim. A gente precisa sempre tratar disso com seriedade. Mas uma coisa é certa, que o Espírito, nós vivemos a era do Espírito, ele sopra onde quer, como quer, da maneira que quer, e nós não temos como impedir, nem como forçar uma ação do Espírito. O que nós temos é nos deixar possuir pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus Cristo, sem amarras, sem preconceitos, ou seja, sem conceitos previamente formados, apenas nos deixando levar pelo Espírito, que é, Espírito, pneuma em grego, ou ruach em hebraico, quer dizer vento, ar.
Aqui está o Espírito na vida da igreja e ele se manifesta como quer. Eu quero sugerir Escutando o Espírito no Texto, de Gordon Fee. Realmente é um livro muito bom. Leia sem preconceito, sem preocupação neste sentido, porque ele pode abrir um horizonte muito grande na sua vida, tá bom? Se você ficou até aqui, é claro, é porque você gostou desse vídeo. Se não é inscrito no meu canal, eu quero pedir que você faça um favor, se inscreva, ative o sininho, porque sempre tem alguma coisa nova aí que a gente traz, e dê um joinha também para que outras pessoas também sejam alcançadas com nossas reflexões. Beleza? Tchau, tchau. Grande abraço para você.